Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus nos envia como o Pai o enviou. E o Pai enviou Jesus não para condenar os pecadores, mas para salvá-los, para estar junto a eles e para que assim a graça de Deus por meio dele salvasse os pecadores. Muitas vezes em nossa vida, na nossa busca de santidade, a gente acaba por expulsar todos ao nosso redor. Ao invés de nos tornarmos exemplos, nos tornamos empecilhos, porque muitas vezes nós não deixamos a graça de Deus agir verdadeiramente em nós, e nós acabamos por nos tornar escrupulosos. Jesus estava junto aos pecadores. Jesus não aderia aos pecados deles, não cometia o que eles cometiam, mas se deixava ser um canal para que Deus agisse, e assim também Ele quer que nós agimos. Se nós agimos como superiores aos outros, quem vai querer estar perto de nós? Pois o orgulho é abominável a Deus e aos homens. Jesus é o único que tem autoridade para condenar, mas ele escolheu e escolhe acolher, não para deixar as pessoas como estão, mas para que a graça de Deus haja naquela pessoa e aquela pessoa seja renovada e transformada. Muitas vezes a gente acaba por querer, entre aspas, sermos muito santos. Ser santo não nos torna melhor do que ninguém além de nós mesmos. Ser santo não significa evitar todos e todos, afinal, se nós evitamos tudo e todos, como a graça de Deus vai se espalhar por meio de nós? Ser santo significa, em qualquer lugar que estejamos, sermos exemplos de Cristo e não empecilhos, porque se agimos como se fôssemos melhores que os nossos irmãos, logo eles vão se afastar de nós. Como eles vão ver um Deus que acolhe, um Deus que é amor, um Deus que sempre nos dá a mão? Se nós que somos discípulos de Cristo, ao invés de dar a mão, nós nos afastamos deles, talvez por algo que eles tenham feito. Sim, existem casos em que Deus nos pedirá para nos afastar de pessoas, mas nós devemos nos deixar guiar por Deus, pois a graça de Deus age também por meio de nós. E nós devemos ali sermos exemplos de Cristo, numa conversa entre amigos, nos jogos, numa brincadeira, em uma chamada, em tudo que formos viver, devemos ser exemplos de Cristo. Se nós nos privamos de tudo e todos, também privamos que a graça de Deus haja por meio de nós para alcançar o nosso irmão e nossa irmã. Ser um exemplo é agir como Jesus age em todos os lugares. Pois como o Pai enviou Jesus, Jesus também nos envia. E nós não vamos ser exemplos para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para que também por meio de nós a graça de Deus passe, se manifeste. Porque nós somos canais vivos que podem ser usados para que a graça de Deus vá até o nosso irmão, até a nossa irmã. Jesus escolheu acolher os pecadores, e por causa disso os pecadores foram salvos. Todos aqueles que se deixam tomar posse da salvação de Deus são salvos. Se nós não acolhemos os nossos irmãos, mas nós nos afastamos deles, nos negamos a estar junto a eles, nós não vamos estar sendo canais de Deus na vida deles. Nós vamos estar sendo talvez até mesmo um mau exemplo, porque eles podem pensar que um cristão é assim, um cristão não pode ter amigos, um cristão não pode se divertir, mas pode. O que o cristão não pode é fazer o que não convém. O que o cristão não pode é aderir às práticas pecaminosas. Em Lucas 7,34 está escrito: o Filho do Homem por sua vez come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Jesus estava junto aos pecadores, comia e bebia com eles, mas não aderia a seus pecados, não cometia o que eles cometiam, estava ali para que eles vissem o seu exemplo e o seguissem. Assim também nós devemos ser. Se nos privamos das pessoas, não vamos ser canais, e ser exemplos não nos torna melhor do que ninguém, pois cada pessoa
é individual, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, uma vida, uma mente. Nós só podemos ser melhor do que nós mesmos, melhor do que a versão de nós que antes pecava e não buscava lutar. Então nós devemos ser exemplos em todos os lugares, em nossa família, em nosso ciclo de amigos. Se alguém começar a fofocar, sejamos aquela pessoa que diz: vamos rezar por esta pessoa, vamos tentar ajudar a ela, porque a fofoca é destruidora, a fofoca destrói vidas. E muitas vezes, por nossa fraqueza, a gente se deixa aderir a esse pecado, se deixa cometer esse pecado. Acabamos por não ser exemplos de Cristo, acabamos por não dar o exemplo que essas pessoas muitas vezes precisam. Muitas vezes alguém não muda por não ter quem mostrar a ele como é o certo. Então o que nós devemos fazer não é nos afastar de tudo e todos, mas estar ali não como um pecador, mas como um exemplo de Cristo. Sim, nós somos pecadores, mas Cristo por meio de nós pode agir se nós o deixarmos agir. Então que nós possamos ser exemplos verdadeiros de Cristo, porque assim estaremos colaborando para a nossa salvação e para a salvação de nossos irmãos e irmãs. Não é ficando longe que a graça de Deus se manifesta, mas estando perto e acolhendo, não para deixar como está, mas para renovar, para que Deus, por meio de nós, renove o nosso irmão. Então que nós possamos acolher os nossos irmãos e irmãs, assim como Jesus acolhe, pois Jesus nos envia assim como o Pai enviou Jesus. Que nós possamos ser exemplos não somente na igreja, mas em todo lugar que formos, em tudo que formos fazer, que tudo seja agradável a Deus, que tudo seja sempre para a glória de Deus, seja por pouco tempo que for, espalhe a palavra, você tem a oportunidade, e é assim que a gente se torna um canal de Deus. Uma simples palavra pode salvar uma vida. Então que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, sendo exemplos em tudo que formos viver. Não ser pessoas orgulhosas, não ser aqueles que afastam todos, mas que nós possamos ser um exemplo, estar junto não para aderir aos erros dos outros, mas para ser um exemplo de Cristo, como Jesus foi e é. Porque dessa forma, sim, a graça de Deus agirá por meio de nós. E assim, todos serão salvos com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.